Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Flávia Arantes, eu sou professora e sou artesã e hoje eu estou aqui mais uma vez com vocês no canal Círculo na TV, dessa vez para a gente fazer dois suportes para plantas utilizando a técnica de macramê com fio náutico. Espero que vocês gostem e fiquem aí que nós já estamos indo para a nossa lista de materiais e para o nosso passo a passo. Para a gente fazer os nossos porta-plantas, os nossos hangers de fio náutico, então nós vamos precisar de um novelo de fio náutico na cor porcelana de código 7684. Vamos precisar de duas argolas de madeira de 7 centímetros ou número 2, uma fita métrica e uma tesoura. Então, vamos para o nosso passo a passo. Então, hoje nós vamos fazer esses dois modelos de hangers em macramê com fio náutico. O primeiro modelo é um modelo para vaso de porte médio e o segundo modelinho é um modelo para vaso de porte maior, para plantas maiores. Para o primeiro modelo que nós vamos aprender, que é o modelo para vaso de tamanho menor, nós vamos utilizar 6 pedaços de fio de 3 metros cada pedaço e um pedaço de fio de 70 centímetros para poder fazer o acabamento. Então, a princípio, nós vamos colocar na nossa argola 6 pedaços de fio de 3 metros e quando a gente finalizar os nós de macramê, nós vamos fazer a finalização, que é esta parte, utilizando um pedaço de fio de 70 centímetros. Então, vamos lá. Vamos pegar cada pedaço desses que nós cortamos de 3 metros cada, vamos unir as pontas e encontrar a parte que é dobrada ao meio. Então, nós vamos dobrar ao meio e vamos utilizar as pontas e a laçada que nós vamos ter quando a gente dobra ao meio. Quando a gente fizer isso, nós vamos começar a inicializar as nossas peças, introduzindo na nossa argola o nosso fio, começando pela laçada. E vamos dar o nó conhecido como nó inicial ou nó de laçada. Então, para isso acontecer, nós vamos introduzir essa laçada pela nossa argola, que vai estar presa na nossa mesa, ou você pode prender numa parede, num prego, e vamos passar essa laçada por dentro do nosso anel, da nossa argola, e a ponta a gente passa pela laçada. E aí, a gente estica e ajeita. E aí, nós vamos repetir esse processo com as 6 pontas, as 6 partes de fio. Colocados as 6 partes, né, as 6 pontas de fio, nós vamos começar a separar os dois iniciais e os dois finais, né, os dois das laterais, e vamos começar fazendo o nó espiral. O nó espiral é da seguinte forma: com os dois da direita, nós vamos passar pela frente de todos os fios, e os dois da esquerda nós passamos pela frente do que acabamos de dobrar. Então, a gente faz esse L aqui. Agora, a gente pega os dois da esquerda, vamos passar na frente dos dois da direita, vamos passar por trás de todos os fios do centro e passar dentro da laçada inicial, dessa forma. E a gente puxa as duas pontas e ajusta lá em cima. Vamos repetir esse processo. Vamos dobrar a ponta da direita, pegar a ponta da esquerda, passar na frente da ponta da direita, por trás de todos os fios e dentro da alça que ficou formada. E aí, a gente tira a ponta. Se quiser, pode vir aqui mais uma vez antes de ajustar e apertar o de cima e apertar o de baixo. Ajustar bastante.
E vamos repetir esse processo por 7 vezes. Não se preocupem que ele vai começar a torcer naturalmente. É esse o objetivo do nó, tá? Então, quando ele torcer, a gente pode deixar ele seguir o sentido que ele já está aqui no nosso trabalho. E agora, nós vamos separar todos esses fios. Então, na verdade, a gente tem 12 pontas, né? Porque quando a gente dobra ao meio, cada ponta que a gente colocou se transforma em duas. Então, cada pedaço de fio, nós vamos criar 2 pontas. E agora, nós vamos separar essas pontas em 3 grupos. Então, nós vamos separar em 3 grupos de 4 fios cada grupo. Então, temos 2 aqui, vamos separar mais 2, 2 do lado de cá, vamos separar mais 2, e vamos ficar com 4 no centro também. Então, agora, a gente vai deixar essas 2 pontas em espera. Você pode dar até uma enroladinha nelas aqui e deixá-las separadas aqui em cima. E o mesmo com a da esquerda. E agora, nós vamos trabalhar essas 4 pontas aqui do centro. E agora, nós vamos trabalhar o que a gente chama de nó quadrado ou nó duplo, que é o nó mais famoso do macramê. Algumas pessoas também chamam de nó de macramê. Então, nós vamos pegar dois fios para fazer as extremidades e 2 fios vão se transformar no centro. E agora, nós vamos iniciar fazendo mais ou menos a mesma coisa que a gente fez no nó espiral. O nó da extremidade direita, a gente faz uma alça. E o nó da extremidade esquerda, a gente passa na frente da ponta, passa por trás dos fios e introduz na alça de baixo para cima. Aí, a gente vai lá em cima e ajusta. Só que diferente do nó espiral, dessa vez nós vamos alternar os lados. Então, a gente começou com o lado direito, agora a gente vai pro lado esquerdo. Então, a gente faz a alça com o lado esquerdo, pega a ponta direita, passa na frente, por trás dos fios centrais e dentro da alcinha. Vai lá e ajusta. Agora, a direita. Faz a alça da direita, o fio esquerdo passa na frente, por trás e por dentro. Alça da esquerda, pela frente, por trás e por dentro. Para poder identificar qual lado você precisa fazer, é só você analisar o nó. O fio que estiver saindo do gominho é o fio que nós vamos utilizar para a próxima alça. Então, ó, esse fio está saindo debaixo do gominho. Então, é este fio que nós vamos fazer a primeira alça. Sempre alternando os 2 lados.
Feitos os 14 centímetros de nó duplo, a gente aperta bastante o último. Agora, nós vamos repetir esse processo, vamos deixar esse aqui de lado, buscar mais 4 fios e vamos repetir esse processo com os 3 grupos. Então, eu vou pegar 2 fios que vão ficar de extremidade, 2 fios que vão ficar de centro e começar a trabalhar novamente a sequência de pontos para o nó duplo. Então, tomando sempre muito cuidado para ajustar bastante o fio e lembrando sempre de alternar as pontas. Bom, terminadas as 3 pernas, agora nós vamos começar a fazer a parte onde o nosso vasinho vai se encaixar. Então, nessa parte, a gente tem que prestar bastante atenção, porque nós precisamos alternar os fios que nós vamos dar nó, para ele formar uma base fechada que a gente consiga encaixar o nosso vasinho, tá? Então, para que a gente consiga encaixar o vaso, primeiro nós vamos pegar 2 fios da perninha da direita
e 2 fios da perninha da esquerda. Eu vou pegar os 2 fios de dentro da perninha esquerda e os 2 fios de fora da perninha direita. Eu vou trazer todos eles pra frente, ó. Eu vou tirar esse aqui do caminho só pra gente conseguir enxergar melhor como que vai ser feito esse nozinho. Então, ó, nós vamos trabalhar com esses 4 fios aqui. Vamos dar uma distância de aproximadamente 4 dedos do fim da nossa perninha aqui e vamos trabalhar o nó quadrado mais uma vez. Então, nós vamos pegar 2 fios que vão ser as extremidades e 2 fios que vão ser o centro e fazer o nosso nó quadrado. E aí, a gente leva até numa medida que dê mais ou menos 4 dedos de distância do fim das nossas perninhas. E aí, eu faço o lado esquerdo. E aperto bastante esse nozinho. Então, a gente já fez a primeira parte. Agora, nós vamos pegar o lado meio. Então, ó, vamos deixar esse aqui de lado. Vamos pegar as 2 perninhas da perna da direita com 2 pedaços de fio do centro aqui, ó, da perninha do centro. Então, vamos trabalhar com esses 4 fios. Vamos pegar 2 para serem as extremidades e 2 para ser o nosso centro. E aí, a gente vai trabalhar da mesma forma, ó. Vamos subir esse nozinho até mais ou menos 4 dedos de distância. Fiz o lado direito, agora eu vou trabalhar o meu lado esquerdo. E eu vou ajustando devagar para não dar errado. E aperto. E agora, com os 4 fios que sobraram, que são 2 da perninha esquerda e 2 da perninha do meio, nós vamos mais uma vez fazer esse processo. Então, agora, a gente tem 3 nós interligando essas perninhas. E agora, a gente precisa fazer mais uma camada de nós e interligando mais uma vez e alternando as pernas. Então, ó, esse é o nó central, nós vamos separar ele em 2 e 2, vamos pegar 2 perninhas deste, 2 perninhas do próximo e vamos interligar eles. 4 dedos de distância. As 2 perninhas que não utilizamos, com mais 2. E as que sobraram, a gente repete. E agora, nós vamos pegar aquele pedaço de 70 centímetros que nós cortamos no início para poder fazer o nosso acabamento. Então, ó, eu estou com aquele pedaço de 70 centímetros e agora nós vamos fazer o seguinte: nós vamos dar mais ou menos uma distância de 2 a 3 dedos da última camada de nós. Nós vamos dobrar uma ponta dessa forma aqui, ó. Uma ponta vai ficar bem menor do que a outra, tá vendo, ó? Vamos dobrar dessa forma. Aproximadamente 25 centímetros
de ponta aqui. E aí, nós vamos colocar essa ponta, vamos unir todos esses fios, passar bastante a mão para poder ajeitar eles aqui, alisar eles. E aí, vamos colocar essa laçadinha aqui, dessa forma. Agora, a gente pega a ponta maior dessa laçada, que é essa ponta grande, e nós vamos começar a circular os nossos fios de baixo para cima. Então, ó, vamos fazer dessa forma aqui, ó. Com a ponta grande, nós vamos circular, ó. Segurando essa pontinha aqui. A gente não passa um fio por cima do outro, a gente passa bem na lateral aqui, ó. Pra um ficar bem ao lado do outro. E vamos circular algumas vezes. Apertando bastante. E aí, quando a gente chegar na altura que a gente quer, que é uma distância de mais ou menos 2 a 3 dedos da última camada de nós, nós vamos pegar essa ponta e vamos passar dentro da laçada, ó. Feito isso, nós vamos pegar a primeira pontinha e vamos puxar essa laçada, ó. A gente vem, ajusta e puxa. E vamos puxar muito, ó, até esse nozinho entrar lá pra dentro do canudinho que a gente fez aqui, ó. A gente ajeita. Feito isso, a gente tem o acabamento aqui certinho. E agora, a gente pode cortar essa pontinha de cima. Então, a gente vem aqui com a tesoura, pode cortar ela aqui. Terminado isso, nós vamos deixar uma franja grande, de aproximadamente uns 20 centímetros. E aí, a gente vem com a tesoura e corta todas, ó. E tá pronto o nosso primeiro hanger. Então, colocados os 8 fios de 3,20 metros cada, com os nós iniciais ou nós de laçada, nós vamos começar a fazer nó quadrado ou nó duplo. Então, nós vamos fazer um nó duplo com 2, outro com essas duas, e assim. Vamos fazer 4 nós duplos, ok? Então, vamos iniciar o nosso primeiro nó duplo. Então, feitos os 4 nó duplos, agora nós vamos alternar as perninhas. Então, nós vamos ignorar as 2 primeiras e vamos ignorar as 2 últimas. Então, a gente tira elas aqui do cenário, sempre mantendo os fios bem organizados pra gente não se perder. E vamos pegar os 2 fios de um nó com 2 fios de outro nó.
e, mais uma vez, o nó quadrado. E aí, terminamos a nossa segunda carreira, que tem 3 nós quadrados. E agora, a próxima carreira, nós vamos separar mais os 2 fios iniciais e os 2 fios finais. E vamos trabalhar apenas 2 nós. Então, vamos trabalhar um nó na direita e um nó na esquerda. Para fazer a última carreira, nós vamos separar mais 2 de cada lado. E trabalhar com as 4 pontas centrais. Então, a gente faz o nó quadrado com as 4 pontas restantes. Então, na primeira parte, nós ficamos dessa forma. Agora, nós vamos trabalhar um nó diferente, que é chamado de nó festonê. O nó festonê, ele utiliza um fio como guia e os outros a gente utiliza para dar nós. Então, nós vamos fazer um nó festonê em cada extremidade do nosso triângulo aqui. Então, a gente vai separar metade e metade. Então, essa primeira metade, nós vamos deixar aqui separada e vamos utilizar essa primeiro. O primeiro fiozinho, o mais extremo, a gente vai utilizar ele como guia. Então, nós vamos acompanhar o sentido do triângulo. Então, esse fiozinho, que é o guia, vai ficar no sentido do triângulo, ok? Então, vamos pegar fio por fio na sequência em que eles se apresentam e vamos fazer a seguinte coisa. A gente pega esse fio, passa por cima do nó guia e dentro da laçadinha que ele formou. E aí, a gente tira. E aí, vai lá e ajusta. E vamos fazer novamente. Cada ponta recebe 2 nós. A gente passa por cima do nó guia e dentro da laçada. E aí, a gente vai lá em cima e ajusta. Vamos pegar a próxima ponta. Por cima, ó, por cima do nó guia e dentro da laçada. Vamos lá e vamos ajustar. Por cima e por dentro. Não pode esquecer de repetir o processo 2 vezes com cada ponta. Percebam que quem torce é apenas o nó que tá fazendo a laçada. O fio guia, ele não torce, ele continua reto.
Então, a gente finalizou o primeiro lado. Aí, agora, a gente separa esse lado que já está pronto e vamos trabalhar com o outro lado. Então, o fio mais extremo vai virar o nosso fio guia e nós vamos trabalhar da mesma forma. Passa por cima e dentro da laçada. Aí, a gente vai lá em cima, bem rente e ajusta. 2 vezes. Próximo fio. Agora, nós vamos pegar os 2 fios centrais, que são os fios guias, e mais 2 fiozinhos aqui da nossa, os próximos 2 aqui. E vamos fazer um nozinho quadrado aqui. Só pra gente fechar esse triângulo. Então, vou fazer um nozinho quadrado, ó. Lado direito, aperta bastante. E lado esquerdo. Certo? E agora, nós vamos trabalhar no sentido oposto. Então, novamente, nós vamos utilizar esses fios como guia, um para a direita e outro para a esquerda, mas nós vamos trabalhar no outro sentido. Agora, nós vamos trabalhar abrindo o triângulo. Então, vamos separar um lado, mais uma vez, e vamos trabalhar apenas um dos lados primeiro. Então, eu vou fazer aqui no sentido oposto. Então, eu vou pegar o fio mais do centro, mais central, e começar no festonê. O próximo, tomando cuidado agora para não esticar demais, para ele poder fazer essa alcinha. Eu quero que ele faça essa alcinha mais arredondada aqui, tá? Não pode esquecer de trabalhar os fios na sequência em que eles se apresentam. Então, o próximo nó que recebe é o próximo fio que aparece, ó. Feito um lado, a gente vai deixar ele quieto um pouquinho e trabalhar o outro lado. Então, o fio central é o nosso fio guia, e nós vamos trabalhar os outros fios na sequência em que eles se apresentam. Cada um laça 2 vezes o nosso fio guia.
Terminados, a gente volta os fios pro centro novamente. E aí, agora, a gente vai trabalhar o oposto do que a gente fez aqui. Então, nós vamos começar fazendo um nó central. Então, vamos separar os 4 fios centrais e vamos fazer um nó quadrado. Agora, nós vamos adicionar 2 perninhas em cada lado. 2 na direita e 2 na esquerda. E vamos trabalhar 2 nós quadrados. Vamos adicionar mais 2 de cada lado. E agora, vamos trabalhar 3 nós. E agora, a última carreirinha, vamos adicionar os últimos 2 fiozinhos de cada lado. E vamos trabalhar 4 nós. Então, a gente trabalha com os primeiros 4 fios. E sempre alternando 2 perninhas de um nó com 2 perninhas do próximo nó. Agora, nós vamos trabalhar um nó festonê reto. Então, nós vamos acompanhar o desenho. Vamos fazer um nó festonê na horizontal aqui. Então, vamos utilizar esse primeiro fiozinho como nosso fio guia. E com a mão esquerda, nós vamos trabalhando os fios no sentido em que eles se apresentam.
Então, chegamos aqui ao final. E agora, nós vamos separar esses nossos fios em 3 grupos. O primeiro grupo vai ser com os 4 fios iniciais. O segundo grupo com os 4 fios finais. E o último grupo vai ser o central. Então, primeiramente, eu vou deixar os fios do centro em espera. E agora, nós vamos trabalhar nós espirais nos grupos das extremidades. Então, primeiro nós vamos trabalhar com os 4 primeiros fios e depois nós vamos trabalhar com os 4 últimos. O nó em espiral, ele é semelhante ao nó quadrado, porém, a laçada sempre vai começar da direita. Então, a gente faz uma laçada na direita. Faz o nozinho. E, novamente, laçada pela direita. Então, a laçada sempre irá começar do lado direito. Nós vamos trabalhar por aproximadamente 10 centímetros dessa forma. E não se preocupem que esse nozinho aqui, ele vai torcendo naturalmente, tá? Quando você não conseguir mais pegar o fiozinho que você tá acostumada, você pode deixar ele torcer e começar a pegar o fiozinho que está se apresentando à direita. Então, ó, agora ele torceu um pouco, então eu posso trabalhar com esse aqui, não tem problema. Desde que você pegue sempre pelo lado direito.
Então, tá terminados os dois lados. Agora, nós vamos deixar eles em espera. E vamos trabalhar os fios do meio. E agora, nós vamos fazer um processo semelhante com o nó festonê que nós fizemos aqui em cima. Só que dessa vez, nós vamos trabalhar apenas com 8 pernas. Então, nós vamos dividir de 4 em 4 e começar a trabalhar do centro para a extremidade. Então, nós vamos utilizar o primeiro fio central, então, nós temos, ó, 8 fios. O quarto fio dessa extremidade e esses dois fios centrais, nós vamos utilizar como fio guia. Então, o primeiro, a gente vai utilizar da esquerda para a direita e fazer nó festonê com as 3 pontas. E agora, repetir o processo com as outras 4 pontas aqui, no sentido oposto, do centro para a extremidade. E agora, nós vamos separar os fios da extremidade aqui, e com os fios do centro, nós vamos fazer um nó quadrado. Eu vou utilizar o primeiro fio e o último para serem os fios de extremidade, e os 4 do meio vão ser o miolo. Então, a gente dá um nó quadrado aqui. Então, a gente tá com um nó quadrado. Agora, nós vamos novamente fazer nó festonê, mas no sentido oposto. Então, a gente separa mais uma vez no meio, de 4 em 4. E dessa vez, o nosso fio guia vai continuar sendo aquele da extremidade. Só que a gente vai acompanhar o desenho. Então, agora ele vai pra dentro. Nós vamos formar um losango. Então, formamos o primeiro losango. E agora, o que nós vamos fazer é cruzar os fios guias, ó. Este continua indo nessa mesma direção e o de baixo também, só que agora eles trocam de grupo. Então, agora, eu vou pegar esses 3 e vou fazer abrindo, vamos abrir um novo losango. Feito o primeiro grupo, nós vamos para o próximo. Então, o nó guia é esse mais central, o fio guia é esse mais central, e os outros fios a gente usa para começar
começar os nós. E agora a gente faz mais um nó quadrado. Separa os nós, os fios das extremidades e faz um nó quadrado com os centrais. Então, nós abrimos um losango e agora a gente tem que fechar. Então, a gente pega o fio guia e começa a dar os nós, fechando o losango. E agora a gente vai repetir uma última vez. A gente cruza os dois fios guia e vamos abrir o losango mais uma vez. Mais uma e última vez que a gente vai abrir. Chegamos aqui ao final. Nós vamos dar 2 nós nos fios guias aqui, ó. 1 e 2. Agora, vamos voltar todos pra baixo. E vamos fazer aquela parte em que o cesto é encaixado. Bom, agora a gente vai colocar os fiozinhos assim bem penteados, né, pra eles não torcerem muito. E nós vamos pegar os 4 fios extremos, ó, 2 da direita e 2 da esquerda. Vamos descer cerca de 10 a 12 centímetros.
e vamos dar 2 nós quadrados. Então, aqui é o primeiro nó. Segundo nó. Agora, com os 2 fios que sobraram, vamos levar esse nó lá pra cima. Com os 2 fios que sobraram de cada lado, vamos pegar primeiro do lado esquerdo e mais 2 fios, os próximos 2 fios aqui, e vamos fazer um nó quadrado. Agora, vamos fazer do outro lado. E o último nó com os centrais aqui, ó. Prontinho. E agora, nós vamos pro acabamento. E agora, o acabamento, nós vamos repetir o que a gente fez no primeiro hanger. A gente vai fazer uma alça com aquele fio de 70 centímetros. Só que dessa vez a gente vai descer mais, porque o nosso vaso é maior. Nós vamos colocar essa alça aqui e ir circulando esse fiozinho. Ao redor de todos os nossos fios. Apertando bastante e não vamos passar um fio por cima do outro, ó. É sempre na lateral. Em espiral, ó. Ele já tá na altura que eu quero. Vou passar essa ponta dentro da laçada. E agora, com a outra ponta de baixo, a gente, ó, ajusta essa laçada. Arrumar esse fiozinho de cima e puxar até esse nozinho entrar na casinha, ó. Entrou. Ajusta o fiozinho de cima. E agora, a gente pode cortar esse fio. Cortou o fio, a gente vem na franja e corta. E tá pronto o nosso segundo hanger. E agora eu vou mostrar eles pra vocês com as plantinhas.
Gente, a nossa aula terminou. E aí, gostaram? Eu adorei fazer essa técnica nova. Adorei trazer o fio náutico para vocês mais uma vez. Ele é um fio lindo, com várias cores maravilhosas. Então, vocês podem apostar em qualquer cor que vocês vão estar super bem servidos. Aproveitem essa aula e espero estar aqui muito em breve mais uma vez. E não se esqueçam de que sempre que vocês fizerem alguma peça utilizando os fios da Círculo, de nos marcar nas redes sociais utilizando a hashtag SempreCírculo, que nós vamos adorar ver as peças de vocês. Então, até a próxima!